volta e hoje a nossa convidada é a treinadora de líderes, a Luana Zampronha. A Lu. Muitas pessoas já conhecem ela da internet e a gente aproveitou toda essa capacidade que ela tem de comunicação, essa empatia com o público para conversar com as mulheres que nos seguem, que estão conosco e que às vezes têm aquela dificuldade de liderança. Às vezes se questionam também, né? Será que eu posso ser uma líder? Será que eu sou líder? Será que eu tô liderando corretamente? Será que eu consigo ser líder de mim mesma, né? Porque às vezes a gente se sente tão perdida. Lu, é um prazer te receber. A gente começa te apresentando. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Maravilha, muito obrigada, Michi. É um prazer imenso estar aqui contribuindo com esse projeto, com essa sororidade linda que inclusive esse projeto criou e ter a oportunidade e a honra de compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sei a respeito da liderança. Então, como a Michi me apresentou, meu nome é Luana, esse é o meu posicionamento, eu sou treinadora de líderes e esse meu propósito, ele foi criado com base na minha experiência, com base na minha história propriamente. Porque eu já estive dos dois lados, Michi. Eu já estive no lado de quem foi uma liderada e teve acima de si chefes e não líderes. Eu já senti na pele a dor de ter chefes e não líderes. E qual é a diferença desses dois? Porque você já está separando eles aí. Então, os chefes têm aquele posicionamento mais autoritário. Aquele posicionamento onde o clima no ambiente de trabalho é de pressão, é de medo, é de insegurança que gera nas pessoas. Ao ter contato com um chefe, nós sentimos que ele é o importante. Já, ao ter contato com um líder, nós sentimos que nós somos importantes. Você estava em busca disso também. E eu estava em busca disso e eu estive também do outro lado. Então eu tive essa experiência enquanto chefia acima de mim. E eu estive do outro lado quando eu tive o desafio de liderar sem ter preparo. E aí eu me sentia insegura. E aí eu achava que eu não era capaz. E aí eu tinha vontade de desistir. E foi justamente considerando essas minhas experiências profissionais que, olhando para o mercado, eu entendi que esse era um padrão que acompanhava muitas pessoas que ocupavam uma posição de liderança. As pessoas chegavam nessa posição, eram promovidas, mas ninguém as preparava para tal. E assim como eu senti esse desafio quando eu fui líder, eu entendi também que quando nós somos promovidas sem ter esse preparo, nós temos a tendência de dar um direcionamento para as pessoas de uma forma que eu chamo de intuitiva. E o que isso significa? A gente tem a tendência de repetir um padrão ao qual nós vimos acontecendo na nossa vida. Eu tive um padrão de chefia nas minhas experiências. Você estava reproduzindo, sem se dar conta? Exato. Ainda bem que você se deu conta. Essa é a tendência da maioria das pessoas, especialmente por nós vivermos numa cultura que é muito patriarcal ainda. Então, essa tendência da chefia acontecer no meio organizacional é muito comum. E as pessoas tendem a reproduzir exatamente esse exemplo que tiveram. Por quê? A liderança, Michi, nós não aprendemos na escola. A liderança, ela não é ensinada na faculdade. Até em algumas disciplinas, assim como a minha, na minha faculdade de secretariado executivo bilíngue, eu tive disciplinas de liderança, gestão de pessoas. Mas era algo muito teórico, muito conceitual, que na prática não era aplicado. Então, na prática, não nos ensinam como comunicar de uma forma assertiva, de acordo com cada perfil de colaboradores. Não nos ensinam como desenvolver e treinar as pessoas. Não nos ensinam como engajar uma equipe, como dar um feedback sem que a pessoa se ofenda ou leve para o lado pessoal. Não nos ensinam a delegar as tarefas de modo que as pessoas façam sem que nós tenhamos que repetir inúmeras vezes. Então isso não é ensinado de forma prática nem na família, nem na escola, nem na faculdade. E aí chegamos numa empresa e nos deparamos com esses desafios. E muitas vezes a própria empresa também não tem condições de levar esse desenvolvimento para os colaboradores. E aí eu criei esse meu propósito. E aí eu criei justamente esse meu posicionamento de preparar, especialmente mulheres, que é quem eu mais me conecto,
a lidar com esses desafios que a liderança apresenta com preparo, com ferramenta, com método, desde técnica até preparo emocional para tal. Exatamente. Porque liderança é sobre pessoas e pessoas são imprevisíveis, pessoas são falhas, então precisamos de muito preparo para não, diante de um desafio, diante de um problema, sucumbir. Se a gente pensar em liderança, a gente vai atrelar a força, né? Eu acho que muitas vezes as mulheres se fecham, não usam sua sensibilidade porque acham que um líder ele tem que ser duro, rígido, tem que fazer aquela cobrança. E por outro lado também a gente pensa muitas vezes que um líder tem que ser amado. E aí a gente tem medo também de que aquela pessoa que a gente lidera deixe de nos admirar porque a gente de repente faz uma cobrança um pouquinho maior. Como é que a gente cria um líder? Muitas vezes a gente pensa, a pessoa é um líder nato. Ela nasceu com a liderança. Eu acredito que tenha dentro de nós aquele líder, muitas vezes adormecido, ele precisa ser despertado. Pode haver um líder dentro de cada um de nós, como a gente pode desenvolver esse líder? Uau, essa pergunta dá um pano na manga gigante aqui, Michi. 3 horas depois, nós continuamos na mesma pergunta. Seguindo, vamos focar nessa pergunta agora. Respondendo o mais importante de tudo é entender que liderança não é dom. Liderança não é talento. Não existe isso de liderança nata. Sabe por quê, Michi? Por quê? Porque a gente acredita muito nisso. Isso é um mito que se repete por muitas vezes. Mas a liderança, ela é uma habilidade. E por ser uma habilidade, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que esteja disposta a aprender. É como se nós fôssemos para a academia. Eu sempre digo que a liderança é treinável. E eu faço essa analogia a um treino. Quando nós queremos ganhar massa magra, nós precisamos nos exercitar. Nós precisamos ir até a academia, fazer a musculação, puxar aqueles pezinhos. E quanto mais nós nos exercitamos, mais massa muscular, mais enrijecemos os nossos músculos. E assim também é a liderança. Quanto mais nós treinamos, melhor nos tornamos enquanto líderes. Mais preparo nós temos para encarar as conversas difíceis, para fazer as cobranças necessárias e mais leveza também nós encaramos. Nós temos ao ter que fazer isso. Só que lá na academia, ao ter que malhar, não é nada confortável. Não é nada gostosinho. Dói! É bem desconfortável quando o músculo cansa, quando a personal tá lá puxando o nosso saco. É verdade. Até a última falha. Vontade de desistir não falta. Não é nada fácil. E a liderança no dia a dia também não. Não é confortável ter que lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, ter que olhar para o nosso perfil e reconhecer os nossos pontos de melhoria, as nossas fraquezas, reconhecer as nossas limitações e tomar consciência para desenvolver isso. Então, o primeiro ponto é entender isso. A liderança não é dom, a liderança não é talento e a liderança pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Tem gente que tem mais facilidade, né? Se a gente pegar um histórico, por exemplo, daquela criança na escola que desde sempre lidera a sua turma, tem a iniciativa, tem a ideia. Isso. É mais fácil desenvolver e alguns precisam de mais esforço, como qualquer um de nós para qualquer área. Isso, essa é uma grande verdade, porque existem perfis comportamentais. Então, alguns perfis são naturalmente mais influentes, são naturalmente mais capazes de lidar com as pessoas, como é o caso das pessoas que são dominantes, as pessoas que são influentes. Já as pessoas que têm um perfil mais estável, aquele perfil mais analítico, mais conforme, são mais voltadas para tarefas do que para pessoas. Então, de fato, precisa um esforço maior para liderar pessoas que têm este outro perfil que é mais voltado para tarefas. Mas com consciência, conheço excelentes líderes históricos como Bill Gates, por exemplo, que têm esse perfil mais introspectivo e são considerados excelentes líderes. Então, sim, naturalmente algumas pessoas têm essa tendência mais fácil, natural, mas pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. A liderança ela necessita da comunicação, né?
Eu acho que a partir da comunicação a gente consegue se expressar, e não só falando da comunicação oral, enfim, da expressão corporal, de tudo que a gente transmite de alguma forma. A forma que a gente se veste, a forma que a gente se porta, não é? Tudo isso comunica algo. Só que tem muitas pessoas que têm grande dificuldade de comunicação. A timidez eu acho que é uma barreira muito grande. Como é que a pessoa consegue criar essa coragem e perceber, não é? Que ela pode liderar, porque eu sei que tem muito caramujinho dentro da casinha aí, né? Que não consegue sair. A imensa maioria dos líderes, inclusive, sofrem com próprias crenças limitantes sobre a sua própria capacidade de liderar. Né? E como eu falei, um ponto mais importante de todas as lideranças é a capacidade de reconhecer os nossos pontos de melhoria, aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós podemos desenvolver. Por isso que, de todas as lideranças, a mais importante é a autoliderança, é a liderança de si. Inclusive, eu trago à tona aqui os 4 tipos de liderança que eu desenvolvo, que eu acredito e que eu reconheço dentro de uma empresa. Existem as pessoas que são líderes de si, que independem de um cargo, independem de uma posição. Elas são aquelas pessoas que influenciam naturalmente pelo que elas são. Então, são pessoas que facilmente vendem a sua visão, facilmente conseguem fazer com que as pessoas façam aquilo que gostariam, e mesmo que elas não tenham algum cargo. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de liderança. A gente pode dizer que a maioria dos empreendedores mais ou menos se enquadra nisso? Com certeza, a liderança de si. Segundo tipo de liderança é a liderança de uma equipe. Então, são aquelas pessoas que já têm uma posição e têm o desafio de liderar uma equipe. Aqui entra a consciência de que, antes de você se tornar líder, o teu sucesso é o teu próprio crescimento, o teu próprio resultado. Né? Depois que você se torna líder, é uma líder de equipe, o teu sucesso é o sucesso do time. Da equipe. É o sucesso da equipe. O seu desafio não é mais você fazer. O seu desafio é fazer as pessoas fazerem. E aqui começa, então, a necessidade. E a maior dificuldade também, não é? Porque liderar a si mesmo... Se você tiver que brigar com você mesmo, você e agora você. Com uma equipe, ou você cria, né, esse sentimento todo de liderança, de admiração, então você perde a equipe pelo caminho. Isso, é clonar a nossa melhor versão quando nós temos uma equipe. É o segundo tipo de liderança. E aí temos o terceiro tipo de liderança, que são aquelas pessoas que ocupam uma posição de líder de outros líderes. Tem uma posição mais estrategista dentro de uma empresa e lideram outras pessoas que ocupam uma posição de liderança. Então, tem o desafio de levar uma visão da empresa em alinhamento para aquelas outras Essas precisam estar ainda mais desenvolvidas, Muito porque você mais. já pega um grupo de líderes bem desenvolvido e você precisa continuar inspirando essas pessoas. Exatamente. E, por fim, o quarto tipo de liderança, que Deus! são os líderes de empresa. Quem é líder de empresa mais ou menos tem essa necessidade, muitas vezes, de ser o Deus do seu próprio negócio e conseguir dar a visão, o direcionamento, criar as alçadas para o negócio. Não só fazer a empresa funcionar, mas trabalhar para fazer o negócio crescer. Né? Porque se um líder trabalha para fazer a empresa funcionar, quem é que trabalha para fazer a empresa crescer? Então, o papel de um líder de empresa é conseguir ter essa habilidade de dar clareza da visão do negócio, criar aí toda uma consciência de cultura sobre valores que as pessoas queiram pertencer e também ter a capacidade aí de influenciar a organização a seguir aquela mesma visão. Então, temos esses quatro tipos de liderança, que o mais importante de todos começa pela liderança de si. E por que a liderança, eu sempre digo, não é talento, não é dom, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e também a liderança, ela não é um cargo que nós ocupamos dentro de uma empresa. Vou começar a liderar quando eu chegar lá no topo da montanha. Não é posição, não é cargo. A liderança é atitude. A liderança é disposição de fazer o melhor para as pessoas. É a disposição de querer
ajudar as pessoas a irem mais longe do que elas imaginam que seriam Poderiam capazes de chegar. É inspirar. E é por isso que a gente tem essa diferença tão gritante entre um chefe e um líder. E é por isso que a gente se demite dos chefes e não dos líderes. Exatamente. Muitas mulheres começaram a empreender porque não aguentavam mais a tirania, muitas vezes de um chefe que não compreendia todas as necessidades de uma mulher, quando ela se transforma numa mãe, o quanto ela precisa também estar voltada para si, para sua família e não só para resultados. Exato. Liderar mulheres é mais difícil ou é mais fácil? Eu acredito que seja mais fácil. Eu sou suspeita porque eu escolhi justamente mulheres para me comunicar, por ter esse vínculo e entender que nós, mulheres, somos diferentes que os homens. E nós precisamos entender essa nossa singularidade. Porque até que nós seguirmos nesse modelo patriarcal que nós vivemos no meio corporativo, onde os homens, por serem lineares e não cíclicos como nós, focam em resultado e têm facilidade em alcançar resultado. Já nós, mulheres, não temos essa mesma linearidade dos homens. Nós somos cíclicas, nós somos mais hormonais e é natural que alguns dias nós estejamos bem e outros não. Faz parte da nossa sabedoria cíclica, do nosso ser. E até que nós tentarmos competirmos com os homens, ao invés de colaborar e utilizar essa nossa singularidade a nosso serviço favor, e a nosso favor, se torna muito mais difícil. Verdade. O que facilita é justamente nós entendermos o quão nós somos única, o quanto essas nossas fases, todas essas fases que vivemos dentro de um único mês, pode ser favorável, inclusive, para a nossa produtividade. Lu, quantas mulheres acabam, não é, tentando mudar sua própria natureza, o sofrimento delas em se transformar em algo que elas não são, que elas precisam aparentar ser, isso é terrível. Exato. É muito ruim. E isso gera um desgaste emocional, principalmente imenso. No dia a dia, trabalhando com mais de 1.300 mulheres hoje, que já são minhas alunas. Mais de 1.000 mulheres passaram por você. Pelos meus treinamentos. Que maravilha. Tenho essa honra e posso atestar o quanto esse impacto negativo é gerado no emocional das mulheres. A gente adoece. Adoece em depressão, em problemas familiares, adoece por querer competir e alcançar um resultado esquecendo de si mesma, né? Não reconhecendo a liderança mais importante de todas, que é a de si, que é a própria felicidade, que é o próprio equilíbrio, que é a saúde em primeiro lugar, que é a família depois, e então a empresa, e então o trabalho. Você percebe muito quando a gente fala de mulheres, né? Quando a gente fala de lideranças femininas aqui também na nossa região, na nossa cidade, que ainda há esse preconceito grande, ou a gente já está conseguindo conquistar o nosso lugar do nosso jeito, imprimir aí a nossa particularidade na liderança. Avançamos muito, Misha, nesses últimos anos, mas ainda há um bom trabalho. É um longo caminho. Uma longa caminhada ainda, sim. Você acha que a gente chega ao sucesso sem ser líder? Eu acredito que é necessária a liderança. Não é possível, né? Porque não a gente é líder de si mesmo, ou a gente também não vai a lugar nenhum. Exatamente. Até porque essa é a premissa da liderança, né? Se você não tem uma visão, uma clareza de onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. O papel de um líder é justamente ter uma visão clara, influenciar as pessoas a segui-lo, a chegar lá também. Então, se nós queremos sucesso, inevitavelmente nós vamos precisar de pessoas à nossa volta. Vamos precisar de mãos que nos ajudem a chegar, a atingir a nossa visão de futuro. E para isso nós precisamos de liderança. Sozinhas nós não iremos a nenhum lugar. Verdade. Então, independente do nosso papel, da nossa função, do trabalho que nós temos, todas nós podemos e devemos liderar. A ideia é que uma possa ajudar a outra, né? Auxiliar a outra. Acho que é por isso que a gente está aqui também. Eu acredito que algo que realmente barra o sucesso, a liderança, a prosperidade, é o vitimismo. Você se achar vítima de todas as circunstâncias. Uma vez eu acompanhei você falando, acho que não sei se você estava numa live, mas enfim, foi através da sua página no Instagram, que você falava das suas perdas pessoais, da sua história, que foi realmente uma história de superação.
porque a vida te tirou muito, mas ela te deu muito também, né? Você conquistou, acho que, esse equilíbrio. Você nunca foi vítima das circunstâncias. Essa mulher, toda vez que a gente enxerga ela tá sorrindo. Ela lidera com esse sorrisão no rosto, sabe? O treinamento que ela dá é com esse sorriso, todos os dentes à mostra. Você é maravilhosa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, porque todo mundo tem perdas, algumas são muito maiores. E às vezes a gente fica nesse barco, né, do vitimismo. A vida me tirou isso, a vida me tirou isso, a vida me castigou. E aí perde aquela gana, eu digo, de viver, de ser feliz. Ai, gratidão por esse reconhecimento lindo, Misha. A beleza está nos olhos de quem vê, certamente. E é isso. Eu acredito que no que tange a autoliderança, esse seja um dos grandes princípios. Inclusive, um dos meus maiores sonhos era conhecer pessoalmente o Tony Robbins. Tony Robbins é o maior treinador do mundo. E ele estaria no Brasil no ano de 2018. E eu acredito que eu fui uma das primeiras a comprar o ingresso para estar lá em São Paulo, do ladinho dele, para apreciar e realizar esse meu sonho. Mas a vida algumas vezes nos prega algumas peças. É verdade, muitas. Muitas. E uma semana antes do Tony Robbins estar no Brasil, a minha mãe faleceu. Tive a minha perda, maior da minha vida. É a maior perda que a gente pode ter, né? A gente mais nunca difícil tá preparado. De todas. Todas nós vamos passar, mas quando ela é precoce, ela é inexplicável. A mais difícil de todas. E realmente eu perdi o chão, eu perdi a fé, eu perdi o brilho nos olhos, eu perdi até a vontade de conhecer o Tony Robbins, eu perdi tudo. Mas felizmente eu tenho também pessoas à minha volta que me levantam quando eu caio. Isso aí. E eu lembro que naquele dia eu tive o meu marido, as minhas irmãs, que me incentivaram para que eu fosse ao Tony Robbins, porque esse seria o desejo também da minha mãe. Você estaria fazendo ela sorrir também. Exatamente. E foi isso que eu fiz. E lá, no que eu cheguei lá, uma das frases mais importantes e impactantes e que mudou e até hoje muda a minha vida e faz parte do meu mindset, daquilo que eu também ajudo as minhas líderes a acreditarem, é que não são as nossas condições, são as nossas decisões que determinam o nosso destino. Essa decisão, ela não foi só sua. Você já percebeu como foi importante ter essa rede de apoio? Você não teria ido. Exato. Ouvir se dependesse também. Apenas só de mim, talvez naquele momento eu sucumbiria, muito provavelmente. E aí, com esse incentivo, eu corri atrás, eu realmente acreditei. Isso é sair do nosso vitimismo, né? Porque a vida realmente apresenta desafios, a vida nos apresenta muitas provações. E se nós nos colocarmos justamente no papel de vítima, acreditando que o problema é a nossa equipe, que o problema são as outras pessoas, que o problema é a sociedade, que o problema é a empresa, que o problema é o meu chefe, que o problema são os outros e a responsabilidade nunca é minha, eu nunca me tornarei líder de mim mesma. A gente pode dizer que todo líder é um protagonista. Tem que ser. Tem que ser. Não pode ser coadjuvante. Até porque somos exemplo, né? E se nós queremos inspirar as pessoas, o exemplo não é uma opção. O exemplo é uma obrigação na liderança. Não existe outro caminho senão por esse exemplo, a não ser protagonista na nossa história e assumir também a nossa parte de responsabilidade diante daquilo que nos acontece, diante da vida, diante das nossas decisões. Porque eu sempre falo, Michi, não é aquilo que nos acontece, é o que nós escolhemos fazer com aquilo que nos acontece. E isso é o que faz toda a nossa diferença na caminhada. Então, pra gente encerrar, tem muita empreendedora que está começando o seu negócio próprio. Tem muita mulher que precisou se reinventar na pandemia. Começou um artesanato, um pequeno negócio, começou a revender algo em consignado. Tem muita gente nesse começo que é difícil, que é desafiador e que está precisando nesse momento daquele apoio que você recebeu naquele pior momento da sua vida. O que a gente diz para elas para encerrar nossa conversa? Misha, eu diria que navios não afundam quando eles estão cercados de água. Os navios afundam quando a água entra dentro deles. Por isso, o nosso desafio é justamente esse. Como líderes de si, não permitir que aquilo que está à nossa volta nos abale ou nos puxe para baixo. Então eu convido aí todas as mulheres,
todas as seguidoras, todas que estão ouvindo nesse momento esse podcast, a nunca esquecer da força que existe lá dentro de si. E acima de tudo, muitas vezes, quando nós estivermos lá no fundo do poço, onde eu já estive também, lembrar que lá também existe uma coisa boa, sabia, Michi? Existe a possibilidade... que a gente aprende com o fundo do poço? Existe a possibilidade de olhar para cima. E é de lá que vem a nossa força. Vamos subir, vamos escalar, lá. vamos em frente. Obrigada. E que venha com ele, com a força dele. Amém, sempre. Obrigada, Lu, obrigada. Ó, palmas e até nosso próximo podcast. Até! Tchau, tchau.